Então, o pessoal ficar mais tranquilo, não precisa ter correria. Tem bastante pratos lá, para o pessoal ficar à vontade. E hoje a gente vai estar recebendo o Ivan Cressanim para falar algumas coisas boas para nós, né, Ivan? Então, uma boa noite a todos. Ivan, por favor. Uma boa noite a todos. É um prazer retornar a casa, rever os amigos. É sempre muito bacana. Hoje nós vamos falar, queridos amigos, hoje a respeito do Evangelho. Caminho, verdade e luz. O que o Evangelho é importante na vida de cada um de nós, na vida de todos nós. O quanto é importante saber um pouco do Evangelho. E mediante a isso, naquela parábola, porque Jesus, na época que andou aqui com a gente, falou, ensinou através de parábolas. Parábolas eram histórias que existiam, os componentes desta história fazia parte do dia a dia do povo daquela época, para facilitar o entendimento, a absorção do aprendizado de cada um. Por isso que Jesus foi o maior contador de histórias. Então, mediante a isso, começamos o caminho. O próprio Jesus nos orientou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não seguir as orientações dEle, quem não seguir o exemplo dEle, não chegará ao Pai. Então, mediante a isso, nós precisamos colocar em nossos corações e nas nossas mentes que o Evangelho para todos nós é importantíssimo. O porquê? Porque no Evangelho nós encontramos as respostas para todos os dilemas e problemas da nossa vida. Sabemos que todos nós temos problemas, que a nossa vida é problemática, ou quando nós nos fazemos problemáticos e fazemos os problemas de nossa vida. Quando minha sobrinha era pequena, hoje ela tem 16 anos, e a gente conversando, tirava alguma coisa dela, ou a gente dialogando, ela dizia uma coisa: tio, mas isso não tem problema, não faz problema, tio, não faz problema. Ela não falava não tem problema, não faz problema. Então, muitas vezes os problemas somos nós quem fazemos. E ela tinha razão. Então, mediante a isso, nós precisamos começar a traçar um novo prisma na nossa vida. Nós precisamos ter ideias renovadas, porque foi o próprio Mestre Jesus que, em ensinamento, verificou a seguinte frase: é necessário que o velho homem morra para que o novo renasça. Conversando com Nicodemos, ele falou isso. É necessário que você nasça novamente. E Nicodemos não entendeu. Ele falou: mas como eu posso voltar ao útero da minha mãe, já assim grande? Ele estava falando da reencarnação. Ele estava dizendo para a gente que todo ser humano, o seu caminho é a evolução.
agora depende das nossas escolhas. É vontade de Deus que todos nós sejamos os nossos próprios escultores, que tenhamos nas nossas mãos ferramentas hábeis para que nós possamos nos esculpir, para que nós possamos nos modificar. Porque aprendam uma coisa: ninguém muda ninguém. Nós podemos orientar, nós podemos indicar um caminho correto, mas se a pessoa não querer caminhar por aquele caminho, são palavras jogadas fora. A pessoa é necessário que ela se desperte, que ela abra sua mente para o novo ensinamento, que ela deixe aquele velho homem morrer e que renasça o novo homem. É isso que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos, queridos irmãos, que o seu Evangelho está aí escrito. Cabe a cada um de nós estudá-lo, perder um tempinho do nosso tempo, e com certeza iremos ganhar muito em ensinamento, deixando 10, 15 minutinhos por dia, lendo o Evangelho, fazendo com que ele seja uma cartilha em nossa vida. Diariamente o homem leva os seus pensamentos ao Pai, na sensação, nos seus momentos de leveza, nos seus momentos de reflexão. Ele leva esse pensamento pedindo, pensando que no mundo, nesse mundo em que vivemos, nós vamos colher muitas coisas boas no futuro. E depende exclusivamente de cada escolha que nós iremos fazer. A nossa vida é comparada como um leque aberto que direciona a várias faces e a vários caminhos a nós, para que cada um de nós possa traçar. Mas depende da escolha de cada um. Depende do direcionamento, da ideia. A humanidade, graças a Deus, já mudou muito. Antigamente nós tínhamos a política do pão e circo, onde se juntavam na arena pessoas para assistirem, pessoas serem esmagadas, estraceladas por leões africanos. Milhares de milhares de irmãos nossos, cristãos, que defendiam a ideia do Cristo, foram estraçalhados. E Jesus já falava também para a gente: não tema aquele que faz morrer o seu corpo, porque o seu corpo é perecível, mas tema aquele que faz mal ao teu espírito, porque o espírito, ele é imortal. Então todo aquele que irradia ideias contra o teu espírito, contra as tuas reflexões, que faz com que você se atrase na sua evolução, esses nós devemos temer. Jesus já orientava tudo isso e também dizia que nada ficaria encoberto. Nós precisamos ter em nossos corações que, por mais esforços que a gente faça de tentar aproximar as mentes humanas de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores, por mais trabalho que a gente faça em tentar orientar a todos, nada ficará encoberto. Porque na seara do Pai necessita de trabalhadores. Mas hoje nós vemos a televisão,
nós vemos a internet. Antigamente Jesus falava diretamente aos nossos ouvidos, falava nas multidões. Quem estava perto podia escutar melhor. Quem estava lá no fundo da multidão já tinha mais dificuldade em escutar. Hoje todo mundo, a maioria de nós tem computador, pode acessar lá no Google e em outros Evangelho, e lá vai abrir um monte de janela para a gente estudar. Por isso que Jesus falou que nada ficaria encoberto. Hoje todos nós temos acesso, temos o direito assegurado pela Constituição de credo religioso, de escolher a nossa religião. A nossa religião não é mais imposta por mãos de ferro. A nossa religião, ela pode ser escolhida e nós temos esse direito garantido pela nossa Constituição. Por isso que Jesus sempre orientou aos seus discípulos dizendo que nada ficaria encoberto. Naquele tempo e nesse tempo, todos necessitam de trabalhadores. E na seara do Pai também. Por isso que Jesus convida a todos aqueles que querem começar a trabalhar na seara do Pai. Não importa o seu trabalho, não importa o que você faça, e o importante é você se dispor do seu tempo ocioso, daquele tempo que você tem, para se dedicar a uma causa. Então, queridos irmãos, o Evangelho para nós passa a ser uma lição diária, passa a ter uma importância suprema na nossa vida, porque são palavras de Jesus. É Jesus vivo até hoje, nos seus direcionamentos, no seu exemplo, na sua postura diária. Porque muitas vezes nós falamos muito mais com exemplos do que com palavras. A postura de Jesus era capaz de modificar um ser em seu olhar. Mas nós devemos ter em nossas mentes que nós ainda não somos Jesus. Temos um caminho muito grande para traçar. Por isso que erramos, mas com o erro aprendemos. E vamos nos melhorando dia após dia, através das nossas escolhas, umas certas, outras erradas, mas é muito importante salientar que todas as escolhas que cada um de nós escolhe, acolhe, isto simboliza aprendizado. O homem crê nesse futuro que há de vir. O homem crê que nós vamos um dia melhorar este planeta, melhorá-lo de tal forma onde toda sublime hierarquia espiritual, a bonança, irá reinar nesse planeta. Mas isso não depende somente das nossas escolhas. Isso depende também de cada um de nós realizar a sua parte. Porque muitos falam assim, mas eu não verei esse dia. Esse dia está longe de acontecer. Vai ser para os meus bisnetos, vai ser para os meus tataranetos e olha lá. Você pode começar a contribuir para isso, desde que você comece a mudança dentro de si. Desde que você comece a plantar a semente aí. Por isso que Jesus falava em seu Evangelho da semente, que uma pessoa saiu a distribuir as sementes, uma jogou em solo bom, outra jogou em solo pedregoso, outra jogou num nem tanto. O solo somos cada um de nós.
A semente de Jesus é o seu Evangelho. Cabe a cada um de nós preparar o terreno para receber essa tão valiosa semente que Jesus está jogando até hoje. Jesus não abandonou esse planeta, meus amigos. Ele está no controle central ainda, como governador desse planeta. Então vamos nos preparar, vamos nos tornar um bom solo para receber essa semente que frutificará dentro de cada um de nós. Com a ausência desses sentimentos que avassalam o nosso mundo de hoje, o sentimento inferior, nós, através das nossas lutas diárias, cada um cumprindo a sua missão, cada um repartindo o seu pão, por isso que Jesus também orientou no seu Evangelho para nós não colocarmos a luz embaixo da nossa mesa, embaixo da nossa cama. Todo aquele que possui um conhecimento, que esse seja colocado no elevado, para que possa iluminar a todos, para que possa trazer conforto. Nós não devemos nunca guardar o conhecimento para só nós. Nós devemos distribuir esse conhecimento. E foi assim que Jesus o fez. Distribuiu esse sentimento de amor, de paz, de esperança para cada um de nós, dizendo a seguinte frase: tudo aquilo que eu faço, vocês um dia também irão poder fazer. Dando a cada um de nós, não jamais nos inferiorizando, e sempre nos elevando. Falando, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Vejam só, queridos irmãos, que luz que Ele nos deu, que esperança Ele nos dá, fazendo até um comparativo, dizendo, vós sois o sal da terra, porque o sal, queridos amigos, dá sabor aos nossos alimentos. E o Evangelho também dá sabor à nossa vida. Por isso que cada um de nós deve se esmerar em procurar saber mais sobre o Evangelho, porque senão seremos comparados aos fariseus, que sabiam tudo na ponta da língua, mas a sua mudança interior não acontecia. Era aquele móvel bonito por fora, mas podre por dentro. Por isso que nós devemos, a todo momento, aprender e colocar em prática esse aprendizado. O que é o mais difícil, que eu acredito. Nós muitas vezes sabemos, mas o nosso orgulho fala mais alto. O nosso egocentrismo fala mais alto, a nossa vaidade fala mais alto. Por isso não colocamos em prática. Então toda vez que nós lermos aquela lição do Evangelho, aquela orientação, nós devemos colocar, calçar, vestir aquele Evangelho em nossas vidas, para fazer com que aquilo se multiplique dentro de cada um de nós. Porque Jesus sabia das nossas dificuldades, sabe até hoje que somos crianças espiritualmente ainda falando. Temos um trabalho e um caminho muito grande a trilhar. Isso só irá depender de cada uma das nossas escolhas, porque cada um
tem o direito de acertar e de errar. Só erra quem faz. Só aprende quem tenta. Por isso não sejamos tão críticos com cada um de nós. Vamos nos dar o direito ao erro. Vamos nos dar o direito ao aprendizado. Pela reencarnação, queridos amigos, nós que somos espíritas, acreditamos em reencarnação. Então, pela reencarnação, cada um de nós acredita que em todo momento que a gente volta à pátria espiritual e depois volta aqui na Terra novamente, nós vamos nos melhorando. Há pessoas que querem fazer regressões, que querem voltar ao passado, saber o que foram. Eu falo, não precisa. Para saber o que você foi, é só você olhar você hoje, como você é. Você é egoísta. Se você é egoísta hoje, você era 3 vezes mais no passado. Se tem raiva, se é uma pessoa violenta, você era 3 vezes mais violento no passado. Então não precisa se preocupar. Vamos nos preocupar com o nosso presente, porque as ações do nosso presente vão repercutir no nosso futuro. E se as ações do presente vão jogar a gente lá para o futuro, então vamos fazer o bem. Independente daquilo que está ao nosso redor, independente das nossas dificuldades, de tudo que advém em nós, porque o próprio Cristo já orientou a cada um de nós. Desde que você coloque em sua mente que você quer trabalhar para o bem, você irá ser assessorado pela espiritualidade. A espiritualidade começará a ver você com outros olhos. Olhos de quem quer lutar, olhos de quem quer batalhar para um mundo melhor. E a espiritualidade também tem vários soldados que estão dispostos a colaborar com cada um de nós. Basta você querer, basta você se dispor a trabalhar na seara do Pai. Há muitos lugares, escolha o seu. Todos nós vamos evoluir. Isso é uma certeza que cada um de nós tem. Todas as mudanças em nosso planeta continuam em ritmo acelerado. Nós vemos hoje os avanços na medicina, nas telecomunicações, em todos os setores da Terra, o avanço está cada vez melhor. Mas nós vemos também uma dificuldade muito grande no ser humano, que tem uma facilidade tremenda de construir pontes, que tem uma vantagem tremenda e uma facilidade grande em construir naves que viajam pelos planetas, pelas galáxias, mas tem uma dificuldade enorme em fazer uma ponte de união de uma pessoa para com a outra. Em viajar para verificar se o seu irmão está bem, ou se a sua mãe está bem, o seu pai, para pegar no telefone e falar, olha, você está bem? Está precisando de algo? Mas aquela pessoa me prejudicou. O problema da pessoa não é seu. Não tem problema, meus amigos. Cada um de nós, meus irmãos, tem aonde melhorar. E todos nós nos conhecemos. Quem não se conhece, olhe no espelho hoje e diga, muito prazer, eu sou fulano de tal, eu preciso melhorar aqui, ali, mas eu possuo isso de bom. Nós temos que realizar a nossa reforma íntima.
Temos que ter a coragem de olharmos olhos nos olhos de nós mesmos, reconhecer onde estamos bem, reconhecer aonde estamos mal e mudar. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para cada um de nós cumprir a sua tarefa. Cada um de nós temos uma missão aqui. Você já achou a sua? Se não achou, comece a procurar, porque tem. Ninguém está aqui na terra de passeio. Todos nós temos uma missão, uma tarefa a cumprir. Nós temos algo a fazer aqui. Nem que seja a própria evolução, nem que seja melhorar a sua família, o seu ambiente, aonde você está. Temos uma missão, todos nós temos. Por isso, se você não encontrou a sua, você já sabe que você não quer assumir a missão que você tem. Nós temos uma facilidade, queridos irmãos, tão grande de achar defeito nos outros, que fica tudo na ponta da língua para falar, mas o fulano é assim, o fulano é assado. E você? Como você está? Como você é? Nós temos que ter a coragem também de nos avaliarmos também. Ter a coragem de olhar e verificar que temos muito ainda para aprender. Deixar o orgulho de lado. Deixar a vaidade de lado. E começar a olhar para cada um de nós e verificarmos que ainda temos muito para ser melhorado. Que não somos o dono da verdade. Que cada um possui a sua verdade e nós devemos saber aceitar isso também. Se você quer mudar alguém, em primeiro lugar, mude-se. Mude a você, primeiramente. Depois, comece a trabalhar pela mudança do outro, com bons exemplos, com diálogo, com conversa. Porque como você vai exigir algo de outra pessoa que você não possui? É difícil isso. Então comece esta mudança. Porque ainda, queridos irmãos, permanecemos muitas vezes mendigos de amor, indigentes de bondade, maltrapilhos de compreensão e estátuas vivas de egoísmo. Precisamos repensar, precisamos mudar. É que nós esperamos que todos mudem para que a gente possa mudar também. Está errado. Comece em você a mudança, para que tudo em sua volta possa mudar também. Quando a gente começa a mudar o nosso prisma, há pessoas que têm uma monoideia, uma ideia só, fixa, e ficam batendo só naquela tecla. Não abrem o leque para ver as outras coisas boas na sua vida e ficam ali. Há uma pequenina história que diz que um pintor limpou uma tela, mas limpou assim, deixou ela branquinha. E de repente, pingou um pinguinho de uma caneta preta nessa tela. E chamou todos os expositores para ver. E as pessoas olhavam, mas nossa, tem um pontinho preto nessa tela branca. Ninguém conseguia ver a limpeza da tela, e sim apenas via o ponto negro. Assim somos cada um de nós. Mediante a nossa vida, mediante a tudo que está no nosso redor, nós só conseguimos ver o ponto negro na nossa vida. As coisas boas, as coisas que estão nos alavancando a nossa vida.
nós não valorizamos, porque é nossa cultura, porque os nossos ancestrais faziam assim. E aí eu volto a dizer, como eu já disse outras vezes, que está na moda agora a novela da Gabriela, que está voltando agora em nova gravação, que fala aquela música assim: eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Mas será? Será que nós vamos sofrer do mal da Gabriela o resto das nossas existências? É necessário, se você nasceu assim, será que nós temos que viver assim também? Nós não podemos mudar a nossa forma de viver? Não foi o próprio Jesus que disse que tudo aquilo que cada um de nós pudéssemos fazer, falando como se fosse luzes, como se fosse o sal. Então nós temos a condição de dar a volta por cima. Cabe só a nós. Vamos parar de ficar culpando tudo que está ao nosso redor. Vamos chamar a responsabilidade para a gente. Vamos fazer as mudanças, não amanhã, não quando se aposentar, mas hoje vamos fazer essas mudanças. E teve início essa mudança com Jesus. No momento em que Jesus veio aqui e começou a dar o seu evangelho, a sua prova de vida, falando: eu venci o mundo, cabe a cada um de nós também vencer também. Depois veio a nossa querida doutrina espírita, nos consolando e orientando, porque foi promessa do próprio Jesus, orientando a cada um de nós: quando vocês estiverem preparados, quando vocês estiverem prontos para novo aprendizado, eu mandarei o Consolador. A doutrina espírita, que nos consola, que nos ampara, que nos abre os nossos olhos para a verdadeira vida espiritual que temos, que estamos aqui no planeta Terra para aprender. E nesse aprendizado, vivendo em comunidade, para um ter paciência com o outro e para que um possa ensinar o outro, para que não deixe a luz guardada embaixo da nossa mesa, para que coloquemos a luz no aparador. Que esta candeia ilumine cada vez mais os nossos dias de nossa vida. É assim a vontade de Deus, é assim a vontade de Jesus. Queridos irmãos, a vida nos foi entregue de graça, um presente. O que foi dado de graça, dei de graça. Nós, com simples gestos, com os nossos ouvidos, com as nossas condições, podemos dar vida a muitas e muitas pessoas. Por isso, vamos ser multiplicadores de vidas, de dons, de exemplos, de coisas boas na Terra. O mundo já está saturado de pessimistas, anarquistas, que só gostam de ver o lado ruim da vida. Seja você que fale a verdade, seja você que tenha o otimismo, seja você que leve a luz, seja você que faça a diferença. Por isso, de hoje em diante, eu entrego a vocês o Evangelho do Cristo, para que cada um de vocês possa estudá-lo e que ele possa modificar a vida de cada um de vocês, como também modificou a minha. Muita paz, muita luz. Que os bons espíritos possam envolver vocês com muito amor, com muita graça, fazendo que caia sobre vocês orvalho de luz, de graça,
que todos possam se sentir envolvidos pela semente do amor, da paz, da paciência, da perseverança e principalmente do amor a Deus. Que assim seja, queridos irmãos.